Boa noite, são 19 horas em Porto Alegre. Muito melhor que a hora do Brasil, falar aqui com os professores, né? Vamos inaugurando hoje, né, o nosso Conversa de Professor, que vai tratar de algumas dicas das provas que vão ocorrer na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu estou aqui à minha esquerda com o professor Jorge Pastor, meu colega de décadas, né? Já faz um tempo, né, Jesus? Bastante tempo, né? Vai longe isso aí. É um dos craques do universitário, craque de geografia, e vai nos falar tudo o que a gente precisa saber para essa prova de geografia um pouco antes do momento final, né? Nós vamos deixar para a última hora falar sobre a prova. Então o pastor vai estar aqui com o seu brilhantismo, né, com a sua experiência, falando um pouco sobre a prova de geografia. Estou à minha direita aqui com o Andrezan, né, professor de português e meu companheiro nessa empreitada, né, de EAD. Aliás, além de falar da prova de geografia, nós vamos falar muito também sobre o EAD, muita gente perguntando, muita gente ligando, muita gente pelas redes sociais querendo saber detalhes, né, do funcionamento do nosso EAD, e nós estamos lançando, para quem está chegando aí, né, pela primeira vez em contato com a nossa nova modalidade, com essa plataforma de ensino à distância, nós estamos lançando o nosso EAD do universitário, num curso de revisão para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que vai iniciar lá em novembro, no dia 14 de novembro, e é óbvio que as informações, né, que você precisar e quiser, pode acessar o nosso site universitario.com.br/prevestead. Vou repetir, universitario.com.br/prevestead. Já deve estar aí na tua telinha, né? Eu estou vendo aqui o pessoal da técnica, uma luxuosa técnica, né? Matheus, ponta direita, centroavante Rodrigão e à esquerda professor Marcelo, né? Que estão aqui nos ajudando nessa transmissão ao vivo. Vou começar então perguntando para o pastor como é que está estruturada a prova de geografia da URGS, né? Quais são os assuntos que mais caem, né? Essa é a pergunta, eu acho que a primeira e padrão, né, do aluno, né? O ponto de início de tudo, né? Em primeiro lugar, um alô para todo mundo. Vale lembrar que aquela clássica divisão, né, geografia humana e geografia física. Essa é, digamos assim, a primeira parte disso aí tudo. Logo em seguida, a gente entende a prova de geografia a partir de uma distribuição da matéria em termos de geografia do Brasil, né, uma parte de geografia do Rio Grande do Sul, uma parte de geografia geral e uma parte da geografia de atualidades. O fundamento da estruturação da prova de geografia é em cima desses quesitos aí. Maravilha. Já vamos voltar com o pastor. Eu vou querer saber do Andrezan, né, que ele nos fale um pouco, né, como é que vai funcionar essa nossa plataforma EAD, porque ela tem novidades, ela é diferente de tudo que está por aí, né, no mercado de educação. E vamos falar um pouquinho então, Andrezan, como é que a gente vai encontrar essa nossa plataforma. Boa noite a todos que estão ao vivo conosco. Eu já abro aqui, pessoal, antes de explicar um pouquinho como que vai funcionar a nossa plataforma do nosso EAD universitário. Assim, ó, perguntas que vocês tiverem, vocês podem enviar aqui pelo Face, nós vamos fazer um debate. Nosso debate é super informal aqui, então manda perguntas sem ter vergonha, que nós vamos aqui respondendo a todas as perguntas. Em termos de ensino à distância, será uma revolução para o pré-vestibular. Por quê? Porque as aulas serão gravadas em sala de aula. O aluno que estará em casa, eu prometo que ele vai se sentir em sala de aula. Haverá um aluno, às vezes, passando pela frente, haverá ali, às vezes, uma cabecinha na frente, mas será uma coisa muito real, aula de verdade. Como se ele fosse o último da fila, né? Exatamente, como se fosse o último da fila. Não vai ser uma coisa assim, ó, artificial. Vai ser uma coisa super natural, porque o professor estará em sala de aula com 200 alunos e mais todos os nossos alunos que estarão em casa, como se estivessem dentro da sala de aula. Nós vamos falar muito sobre isso hoje. Clima real. Tempo real, clima real. Vamos falar daqui a pouco do ao vivo. Espirrou, vai estar lá. Vai estar lá o espirro, né? Falou alguma bobagem, vai estar lá também. Vai estar lá. Então vai ser uma coisa muito, muito legal, especial e natural. Inovadora. Natural. O que é mais importante, né? É natural, né? Porque eu acho que a aula artificial já não pega mais, né? Então é uma aula super, super, super natural, realmente. Muito bem. Pastor, dentro da estrutura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
falasse assim, de uma forma bem genérica, né? Vamos detalhar um pouquinho mais a questão da geografia humana e a geografia física, né? Quando a gente fala com os alunos, sempre tem aquele, eu prefiro geografia humana, prefiro geografia física, né? Eu, particularmente, como homem da história, prefiro mais a geografia humana, evidentemente, acho ela uma prima irmã, na verdade, né, da história. O que cai mais? Geografia humana ou geografia física? Essa pergunta, pessoal, ela está sempre sendo colocada todo ano, todo mundo sempre falando, perguntando sobre isso. A bem da verdade, é uma distribuição muito próxima do parelho. 12 por 13, né, 10 por 14, e às vezes aí fica uma que não vai ser enquadrada nem em humana nem em física, e principalmente em epistemologia, por exemplo, né, que a URGS vem também pegando, às vezes, situações dessa natureza, né? Mas é parelho, é distribuído. Não dá para o cara só estudar humana ou só estudar física. Tem que estudar tudo, tem que estar a par de tudo que está acontecendo, porque efetivamente é uma prova bem equilibrada. Então, assim, tem um pessoal que é da parte das biomédicas, por exemplo, ele gosta mais da parte de geografia física. O cara que é mais das humanas gosta mais da geografia humana. E daí, lá na hora, no finalzinho, às vezes o cara não teve muito tempo para estudar, e diz assim, o que mais cai? Aí a gente tem que dizer isso que nós estamos dizendo agora. É equilibrada e, portanto, o cara tem que estar antenado em todas as partes da geografia. Não tem uma parte mais importante do que a outra. A URGS não gosta mais de humana do que física ou o contrário. Então, isso aí é muito pessoal, é muito o aluno que gosta mais de um. E outra coisa, te interrompendo, pastor, cuidar também, né, que dentro da humanas e dentro da física tem questões fáceis, tem questões médias, tem questões difíceis. Perfeito. Cara, eu gosto de humana, mas acerta a questão fácil de física, né? Isso, perfeito. Não vai errar nisso. Exatamente. Assim, o fato de fazer uma divisão genérica, né, em física e humana também não tira a complexidade e nem a facilidade que ambas as porções da matéria implicam, né? Então tem as duas porções. Beleza. Andrezé, nosso EAD, ele se caracteriza não só por essa sensação, né, de realidade, a gente chama, né, de EAD de verdade por conta disso, né? E nós também teremos aí um material didático, né, que eu acho legal a gente comentar, né, como é que vai funcionar, como é que ele pode adquirir e quantos livros estarão compostos, né, será composto esse nosso EAD. Primeiro aqui uma mensagem, Raquel Dimmer diz, oi, sor lindo pastor. A controvérsia em relação ao lindo, tá? Mas tá aí. É a opinião dela. Mas é a opinião. Bom, olha só, pessoal. O que é legal em relação ao nosso EAD, o aluno assistirá a aula e o tamanho do vídeo, ele vai escolher o tamanho do vídeo. Pode ser tela cheia, metade da tela ou um pequeno, bem pequenininho o vídeo. Por quê? Porque ao lado haverá um material didático em PDF. Essa é a novidade de hoje, né? É, a novidade de hoje, né? Esse material didático em PDF o aluno não pode baixar, ele pode acompanhar a aula, mas ele pode adquirir esse material em espécie. Tá? Ele pode comprar esse material, se ele quiser, né? Ele compra o curso e terá a possibilidade de comprar o material didático para ver. Uma vez comprado, ele recebe os livros físicos em casa. Recebe os livros físicos em casa, perfeitamente, né? E o PDF, né? Então, vai ficar excelente. O aluno, assim, vai ter um material didático de qualidade. Depois nós vamos falar o número de livros, né? O número de páginas. É um material elaborado pelos professores do universitário, né? Voltado para a URGS. Então, ninguém melhor do que os nossos professores aqui para saber como é que é a URGS, o que cai na URGS, o que é mais importante. Com a experiência, com a experiência, como já estamos vendo aqui o pastor falar, né? Vai lá. Isso que tu está dizendo é muito importante, porque assim, muitas vezes em sala de aula a gente diz assim, quem sabe da URGS somos nós dentro de sala de aula. Nós, professores, dentro de sala de aula. E a gente sabe mesmo. Então, isso que tu está reforçando, Andrés, é bem, bem importante, porque é isso mesmo, é o nosso trabalho, e principalmente para nós que já estamos aí há um bom tempo nesse mercado, é isso daí mesmo que potencializa, né, o desenvolvimento para o cara que está se preparando, para o aluno, nosso aluno que está se preparando. É isso aí. Então, pessoal, é um material sensacional, preparado com muito carinho pelos professores universitários. O aluno, na nossa área de aluno, nós faremos aqui um ao vivo só apresentando a área do aluno.
que os alunos ficarão encantados como que será esse EAD, porque muita gente tem dúvidas, né? Tá, mas não como é que é? É igual, é surpreendente. E outra coisa, hoje eu e o Rodrigo estávamos até falando com o ex-aluno, e o legal do EAD, porque a aula será transmitida ao vivo, todas as manhãs, e depois será editada e ficará disponível para que o aluno assista a quantas vezes quiser. A hora que quiser. A hora que quiser. Hoje, nós encontramos um aluno e o aluno disse, o legal do EAD é porque se a gente perde uma explicação, a gente volta e pode assistir novamente a explicação. Então, isso aí, por isso que a gente diz que é uma revolução em termos de ensino para pré-vestibular. É ou não é? Claro. E é mais ainda, né, a dificuldade, muitas vezes, que o cara tem em determinada matéria, né? Se ele quiser assistir a aula 3, 4, 5, 6 vezes, ele poderá assistir. Se alguém quiser mais informações, né, sobre tudo isso e ver lá um pouco, né, do que nós já demos de dica, então não esquece, né? universitario.com.br/preveste-EAD. Tá legal? Entra nessa página, universitario.com.br/preveste-EAD, tudo junto, e aí vai começar a se ambientar na nossa plataforma à distância. Pastor, no início aí da nossa conversa, né, tu falaste de geografia humana e física, a gente já dissecou um pouquinho isso aqui, e falaste também em atualidades, né? Isso é um pouco assim o fantasma, né, do vestibular, até porque atualidades a gente vai encontrar em história e vai encontrar bastante em geografia. Hoje até mais em geografia do que em história, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho, né, de quantas questões vão cair de atualidades e que tipo de questão a gente vai encontrar aí. Muito bem. Primeiro, o que nós costumamos chamar de atualidades? Depois da queda do Muro de Berlim, lá em 89, e a entrada dos anos 90, dali em diante, a gente costuma chamar de atualidades. Mas a gente tem alguns autores que trabalham com atualidades, com a ideia de atualidades, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, a entrada ali da Guerra Fria, dali em diante, já é também trabalhado como atualidades. Então, nesse sentido, muitas vezes, as questões podem aparecer, principalmente no quesito geopolítica, elas podem aparecer tanto na parte de geografia, quanto na própria parte de história também, né? Então, às vezes, nós estamos aí fazendo uma dobradinha, história e geografia nessa atualidade. Mas tem uma parte de atualidades também, que é a geografia ambiental, que daí é um pouco mais, assim, no nosso caso mesmo, pegar as questões de alteração climática, né, os problemas de efeito estufa, o buraco da camada de ozônio, a questão da poluição, né, os problemas de queimadas, desmatamento, essas relações da produção humana, o sistema capitalista, o sistema socialista, e como eles trataram das questões ambientais e tratam das questões ambientais. Então, às vezes, também essa parte de geografia ambiental aparece com força. Eu acho que outra dúvida sempre que aparece com o nosso aluno é como é que eu estudo atualidades, né? Porque eu pegar num livro lá de história, de geografia, um assunto do século XIX, um assunto do início do século XX, ou até metade do século XX, ok, o assunto está lá, bonitinho, exposto e tal, e não há problema. Mas pegar um assunto de atualidade, uma questão relativa a uma queimada recente ou a um problema atual de geopolítica, onde ele busca essa informação, além, evidentemente, é claro, vai encontrar aqui, né, nas nossas aulas, mas onde ele pode reforçar esse estudo? É importante que o aluno se mantenha lendo o que acontece no mundo, o que acontece no continente, no país, no estado, né? Então, leitura. Essa leitura a gente normalmente recomenda jornais, sejam eles impressos, sejam eles online, né? Mas que tu tenhas acesso à informação de como ela está ocorrendo, né, em todas essas partes do mundo. Uma outra coisa que é importante é algumas revistas que se tornam especializadas e normalmente, né, são utilizadas como fonte também para se trabalhar uma questão. Então, às vezes, revistas do tipo
Caros Amigos, Carta Capital, Exame, né, a própria revista Veja, são algumas fontes, né, de informação que os vestibulares em geral, a URGS também utiliza, né, e também algumas fontes oficiais, tipo o IP, a ONU, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio. Então, algumas fontes oficiais de instituições de caráter internacional e de caráter nacional também acabam aparecendo aí como importantes fontes para as nossas questões. Então, é importante que o aluno se mantenha informado. Leitura de jornais é fundamental para ele saber o que está acontecendo no mundo. E pode ser um jornal na web, né? Pode ser um jornal na web, sai claro. Sai um pouquinho do Facebook Isso, e navega exatamente. um pouco, né, em assuntos de atualidade, não vai fazer mal nenhum. Exatamente. Às vezes o cara está ali com a internet, está ali com o seu celular, com o seu tablet, etc. E, pô, o que eu vou fazer com isso? Vai lá num site de notícias e começa a acompanhar o que está acontecendo por ali. Né? Anota algumas questões, nem tudo que está ali é tão verdadeiro assim, mas quando tiver dúvida, vem para nós e nos pergunta. Tem um aplicativo, agora até me lembrei, que até o Marcelo me passou, que se chama Flipboard, que é um aplicativo que reúne uma série de revistas, né, do Brasil, e que ali ele vai encontrar notícias de atualidade, vai encontrar notícias de política, enfim, é uma forma de navegar. Andrezan, nós temos aí algumas questões, já temos aí, vamos lá. O Arthur Amorim manda para o pastor Savida aí, pastor. Essa vida aí. Oh, já vai um tempo essa vida aí. Os bordões já um tempo aí. Depois o Marcelo diz para o pastor, fala, tio Migas. O tio Migas é o nosso diretor lá de Cachoeirinha. Grande abraço para o tio Migas, sempre atento também nas coisas que estão aparecendo por aí. Grande, tio Migas. Legal. Outra coisa que perguntam aí, qualidade de vídeo. Como é que vai ser a qualidade de vídeo? Nosso vídeo é qualidade HD. Então, os alunos vão assistir às aulas em qualidade HD. Depois o aluno pode até escolher a qualidade, né? Qualidade ali 320, depois 480, 720, para cima é HD. Qualidade de áudio é a melhor possível, né? A gente usa nas aulas tradicionais o microfone de lapela, que pega o áudio perfeito do professor. Então, qualidade de vídeo, qualidade de áudio são excelentes de fato. Vocês depois, basta entrar no site que está na tua tela, tá aí, vai aparecer aí, universitário, tá aí, apareceu já? Sim, universitario.com.br/prevestead, tá aí na tua telinha, e aí vocês já podem assistir a algumas aulas, não colocamos todas ainda, né, mas há aulas de degustação para que vocês possam ver esse novo projeto aí, em termos de pré-vestibular, muito inovador realmente. É isso aí, nós vamos lançar essas aulas, né? São 4 aulas que nós temos já feitas para uma degustação gratuitamente. Você pode se inscrever nessa página e também acompanhar aqui pelo Facebook agora, diariamente, né? Às 19 horas ou às 12h30, mas aí a gente vai avisar o horário, né? da nossa conversa de professor, com todas as matérias que nós temos aí. E é claro, né, Andrés, eu também queria conversar e falar um pouquinho da gente falar nessa questão não é só da comodidade de assistir em casa, mas fundamentalmente quem mora longe, né, quem é do interior. Eu acho que esse recado é muito importante, porque a gente recebe milhares de consultas de informação, né, do universitário, e muitas vezes o pessoal não vem porque é longe, muitas vezes o pessoal não vem porque tem um receio de vir a Porto Alegre, ou porque é muito caro também, né, que é outro problema. Então, um recado aí para o pessoal do interior, Andrezé. Beleza, olha só, hoje, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Caxias, Bento Gonçalves, Passo Fundo, Erechim, agora o aluno poderá ter o pré-vestibular universitário em sua casa. Muitos diziam, mas o custo é ir até Porto Alegre, alugar um apartamento, mais pagar o curso, mais deslocamento de ônibus, mais alimentação. Não, para mim é inviável. Agora será viável, né? Então, estamos atendendo a uma demanda, de fato, enorme, né? Alunos que queriam, eu quero assistir, mas para mim está difícil. Agora não vai ser mais difícil. E aí a pergunta que veio hoje, essa semana, muito, o preço. Será sensacional. Surpresa. Não, exatamente, não falamos ainda. Essa semana já estarão abertas. Já estarão abertas e aí o preço será bombástico. surpreendente. O preço de lançamento,
a promoção de lançamento que nós um chamamos presente, aqui, né? né? É um presente, é uma coisa de outro mundo, como a gente diz aqui, né? Sensacional. Depois o Lucas Correia diz assim, ó, grande pastor, já tomou água hoje? Abraço extensivo manhã, Cachoeirinha. Tem um pessoal que está sabendo aí que eu tive um probleminha de saúde e o médico mandou tomar água e tomar água e tomar água. Sim, já tomei bastante água por hoje. Um grande abração aí, seu Lucas. Meu parceiro Flintstone, né? Esse aqui é produtor de pedra cheio também, das né? pedras aí. Eu e o pastor conseguimos fabricar, né, umas rochas, né? Para parir depois é uma complicação, né? Que situação. Mas vamos voltar então um pouco à geografia. Vamos lá. E a questão do Rio Grande do Sul. Nós falamos humanas e física, falamos das atualidades. E o Rio Grande do Sul também é uma outra questão importante. Você que é de fora do Rio Grande do Sul também, a gente tem muita consulta, né? Pessoal de Santa Catarina, pessoal do Paraná, que quer fazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E que nunca ouviu falar de história do Rio Grande do Sul, nunca ouviu falar de geografia do Rio Grande do Sul, não sabe quais são as leituras obrigatórias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pois bem, tudo isso aqui será tratado no Revisão EAD do Universitário. E em geografia tem a sua importância o Rio Grande do Sul, né, pastor? Com certeza. Inclusive, assim, ó, você que é de outro estado, lá no seu estado, ou aí no seu estado, né, tem a geografia do seu próprio estado. Né? Quem conhece ali em Santa Catarina, os vestibulares de Santa Catarina, eles têm isso. E nós aqui no Rio Grande do Sul também temos. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul prioriza algumas questões justamente sobre a geografia do Rio Grande do Sul. E os temas são os mais variados também. Mas, fundamentalmente, é muito bom que tu tenhas uma noção bem significativa sobre questões de clima no Rio Grande do Sul, vegetação, formação da estrutura geológica do estado, né, o relevo do Rio Grande do Sul, a nossa capacidade produtiva, onde é que está o cerne da nossa economia, né, as nossas relações comerciais, quem são os nossos principais parceiros comerciais, né, como o Rio Grande do Sul se coloca frente às questões econômicas e comerciais com o Brasil, com a América do Sul, com o Mercosul. Então, costumeiramente, questões sobre o Rio Grande do Sul são bem marcadas, são bem fortes, significativas. Claro que a prova de geografia da URGS tem uma coisa que lá no início eu comecei a falar, mas fica importante de tomar agora, que é o seguinte: é uma prova, pessoal, bem distribuída em termos de conteúdos. Né? Considerando que são 25 questões, eles distribuem bem as questões. Então, tu vai ter ali 3 questões de atualidades. 2 questões de atualidade. Atualidades é importante? Mas tudo é importante na geografia, porque eles não vão fazer uma prova assim com metade das questões de atualidade. Não, são 2, 3 questões, 2, 3 questões de Rio Grande do Sul, né? Ou ainda, às vezes, Rio Grande do Sul vai um pouquinho mais, vai até 4, 5 questões. Mas, via de regra, ela é uma prova bem distribuída, com todos os conteúdos que estão listados lá no edital, eles acabam aparecendo lá na nossa prova também. Bom, e aí vem a pergunta que não quer calar nunca, né? Pelo menos eu ouço muito, né? Em história e geografia não deve ser diferente, né? Como uma matéria muito vasta, não é isso? Sim. Que abrange não só todas essas características que tu colocaste, mas um conteúdo muito grande, né? Como é que eu estudo geografia? Né? Essa é a pergunta. Pô, eu gosto de história, mas na hora de estudar, como é que eu estudo geografia? Sim, tem gente que gosta de estudar lendo e marcando com uma caneta, né, os tópicos mais importantes. Tem gente que gosta de estudar fazendo mapas mentais. Tem gente que gosta de estudar fazendo as provas anteriores. Tem gente que gosta de estudar apenas ouvindo a aula. Né? Então, tem gente que grava as nossas aulas e aí vai ouvindo a aula. Então, o método de estudo... No EAD, ele desculpe, é muito... no EAD agora não precisa, né? Porque elas vão estar gravadas e disponibilizadas. Pô, é uma barbada. Isso é uma novidade. O Andrezão estava falando assim, eu pensando assim, puxa vida, isso aí vai ser um troço revolucionário mesmo, cara. Porque vai mexer muito, assim, principalmente assim, o cara pode até estar em sala de aula e depois vai em casa e assiste de novo. O cara está em casa, está lá no interior e não pode vir em casa, não pode vir para a aula e vai estar assistindo a aula como se estivesse dentro da sala de aula. Então, isso aí eu acho uma maravilha. Mas em relação ao método de estudo, né? Então, é isso. Cada um tem que procurar um método de estudo que melhor lhe apraz, que melhor se ajusta ao seu jeito de trabalhar, ao seu jeito de estudar.
Mas eu, particularmente, acho muito importante que o aluno tenha o livro, estuda o conteúdo, vai lá nas provas anteriores e testa o seu conhecimento lá em cima das provas anteriores, fazendo os exercícios como exercício, né? Para ver se fixou bem a matéria, se entendeu, se assimilou direitinho. Tipo Então, um autosimulado, né? Uma situação. Além disso, né? Os simulados, eles são realmente muito importantes nesse sentido também, né? Então, o cara poder voltar, pegar as questões de outros anos, né? E retrabalhar isso daí. E isso é legal, ir fazendo ao longo do tempo até chegar ao simulado do nosso EAD, né? Um simulado de 4 dias, né, que ele vai poder fazer no estilo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como se fosse efetivamente uma prova, né? Então, um teste importante que também será oferecido no nosso EAD. Andrezan, vamos ver se tem mais alguma coisa por aí? Tem bastante coisa aí, vamos lá. O Marcelo da Silva de Saravá, pastor. Ó. Depois a Sheila fala, grandes professores, parabéns pela iniciativa. Beijão, Sheila. Sheila foi minha colega na URGS lá de letras, fez o universitário também. Beijão, Sheila. Depois nós temos o seguinte, o Yuri pergunta, como serão as aulas ao vivo? Olha só, Yuri. Começarão às 7h45 até às 13 horas. Exceção 2 dias que as aulas serão até 12h15. Então, assim, ó, 7h40 nós abrimos o ao vivo. Né? E aí fica ao vivo como se estivessem em sala de aula. Como se estivesse chegando na sala. Exatamente. O professor entrou, beleza, estou esperando, haverá troca de professores, vai ficar ao vivo, não tem corte, vai ver a troca ali, como se eu estivesse realmente em sala de aula. Né? Nada artificial, como nós falamos. Mais do que isso, daí assiste a aula durante toda a manhã, né? É o curso de revisão. Uhum. Depois se faz a edição dessas aulas, as mesmas Gravadas, aulas, né? isso, exatamente, serão gravadas e o aluno poderá assistir novamente essa aula. Uhum. Então eu não posso assistir pela manhã, não faz mal. Ela estará disponível em EAD, posso assistir pela manhã, pela mesma tarde, aula. pela noite, a mesma aula, em qualquer horário. Quero reforçar aos sábados, pode reforçar, aos domingos, pode reforçar. Então, isso realmente é um quesito, né, um ponto muito importante em relação ao EAD. Depois se pergunta assim, o horário, então, acabamos de falar, né, da aula ao vivo, das 7h45 até as 13 horas e 2 dias até 12h15. Aí pergunta ali, como vou receber o material? Assim, a partir do final da semana, né, vem esse preço magnífico, o aluno compra... A página terá 2 botões, né? Haverá 2 botões, perfeito. Um para o curso e ao lado a opção do aluno comprar o material. Né? Não é obrigatório, não mas é uma obrigatório, opção. mas é uma opção, perfeito. Comprando o material, daí ele irá, né, via correio, correto? Correto. Perfeito. Ele vai receber via correio em casa e, obviamente, né, depois de comprar esse material, também terá o acesso, né, em PDF na hora que ele quiser assistir, na hora que ele estiver assistindo. Se ele, como o Andrezan já falou, reduzir a tela, fica lá a cara do professor, o texto do lado, às vezes a pessoa gosta de trabalhar dessa forma. Né? Perfeito. Quero também mandar um abração para todos, nossa audiência subiu bastante e obrigado por todos que estão ao vivo conosco também. Beleza. Todas essas informações, ver se a técnica está atenta, no universitario.com.br/Preveste-EAD. No acesso a essa página, você vai ter todas essas informações que nós estamos colocando, vai ter ali as dicas que já foram dadas, depois as aulas que nós vamos fazendo e já nessa semana, até o final da semana, nessa mesma página haverá então a possibilidade da compra do curso e a compra do material didático. Pastor, vamos voltar ao nosso tema de geografia. Né? Como estudar geografia? Ok. A questão agora é assim, por onde que eu começo a prova? Também é algo de caráter pessoal, né? Mas uma sugestão. Dá uma olhada geral na prova quando abrir o caderno de questões e vai para aqueles assuntos que tu tens maior facilidade de trabalhar. Não perde muito tempo com questões difíceis. Deixa essas difíceis para mais adiante. Primeiro faz as questões fáceis, tenha certeza de que aquilo que está marcando é uma questão que tu tem domínio do assunto. E aí então depois
sobrando um tempinho, vai te debruçar sobre as questões mais difíceis. Porque tem gente, eu sempre digo, tem gente que tem toque, né? Sim. Que não consegue pular uma questão, né? Exato, Não consegue tem que pular, trabalhar. tem que a ver. prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é uma prova longa, uma prova Sim. com muitas questões. Exato. Então, é preciso trabalhar essa prova. Né? Exato. Quer dizer, quando o pastor coloca isso aqui, que eu concordo plenamente, é dizer, se o cara vai acertar uma questão fácil, ela na URGS, diferente do Enem, vale o mesmo peso, ela tem o mesmo peso que a outra questão dessa, no caso dessa prova. Sendo assim, não pode ficar queimando cabeça com a questão difícil, porque depois corre o risco de errar fácil ou não sobrar tempo para fazer a fácil, e isso seria um desastre, né? Veja que a nossa prova é uma prova junto com a de biologia e a de química, usualmente, né? Caso a universidade não mude o seu cronograma, é normalmente assim. Então, o aluno, por exemplo, que vai para medicina, ele vai primeiro em biologia ou em química. O aluno que é da engenharia, ele vai lá na química. Normalmente, geografia é deixada por último. Tá bom, então quando o cara tá indo para a prova de geografia, ele já está um pouco desgastado porque fez a prova de biologia e já fez a prova de química. Então, quando tu chegar na prova de geografia, se tiver um tipo de procedimento dessa natureza, então procura primeiro as questões mais simples. Tá? Então, não precisa começar pela questão de número 51, né? Pode folhear a prova primeiro e ir lá ver os assuntos aqueles. Isso aqui eu domino mais, vou fazer primeiro isso. E aí depois vai voltando. Tá, pastor, assim. Já que você tocasse num ponto que eu acho importante, né? O aluno de medicina, né? Que é sempre o aluno que precisa gabaritar todas as provas, precisa ir muito bem. Como deve proceder esse aluno, né? Numa prova de geografia, que é peso 1, muitas vezes eles minimizam ou subestimam a prova ou subestimam o estudo dessas matérias, né? E depois isso pode custar caro, né? Quer dizer, o candidato que vai fazer a prova de geografia, que está concorrendo por peso 1, deve estudar geografia como deve estudar todas as matérias, no caso da URGS? Isso a gente costuma dizer em sala de aula assim, ó, não esquece de que a URGS tem uma das formas de avaliar, é a chamada média harmônica. Então, tu precisa ir bem em tudo, precisa estudar tudo. Claro que o cara que tem um certo peso 3 de uma determinada disciplina, aquele peso 3, o cara tem que ser o campeão daquilo ali. Mas tem de estudar todas as matérias. E por isso que eu costumo enfatizar em sala de aula sempre 4 palavrinhas. Organização, foco, disciplina, planejamento. Então, se tu tem um planejamento de estudo, tu está organizado naquilo que tu vai fazer, tu tem disciplina naquilo do que tu está fazendo e tem realmente foco do que tu, né, onde é que tu quer chegar com o teu curso, com o teu vestibular. Então, isso é fundamental para um processo de aprovação. Então, tem que estudar todas as matérias e tem que distribuir isso, né, distribuir o peso das matérias na hora que está estudando também, se preparando lá para o vestibular. Beleza. Estou aqui no ponto, André Zami, me dizendo aqui que nós estamos cheios de colaborações. Vamos ver algumas aí, André, não dá para ver todas, né? Mas pelo menos algumas vão passando, né? A dúvida do pessoal tradicional é sempre em relação ao vivo e se depois ele pode ter acesso ao EAD. Então a gente repetiu, né? Haverá o ao vivo e depois nós teremos a mesma aula lá no ambiente do aluno. Esse ambiente do aluno, vou falar algumas coisinhas já, né? Não, vamos lá. Né? Esse ambiente do aluno é sensacional. Por quê? Lá ele vai ter, lá em cima, bem em cima, quantos por cento do curso ele já assistiu? Se ele já assistiu 10%, 20%, 50%, 80%. Para quanto que eu preenchi do curso? E depois, de forma individual, haverá lá as aulas do pastor, aula 1, aula 2, quantos por cento de cada aula ele assistiu? 10%, 15%, 30%, 50%, 100%, e quantas vezes ele assistiu. Então, em termos de didática, acompanhamento, desempenho, é sensacional. Aí o aluno olha lá, até teve uma pergunta que o Felipe passou aqui, eu me passei, é como passar na federal sem estudar? Impossível. Até... acho que é uma piada, né? Não é uma pergunta. Né? Então isso aí é legal até, porque depois a pessoa olha, será que eu estudei suficientemente? Quanto de fato eu assisti? Eu assisti 80%, 90% das aulas?
né? Sim, o scout, né? Para ele Exatamente, ter uma ele noção vai até ter... se ele, no meio do caminho, deve se corrigir, né? Porque daqui a pouco Exatamente. ele, às vezes até sem querer, né? O cara tá só pendendo para humanas e esquece exatos ou vice-versa. As aulas lá de português não tem nenhuma assistida, 0%, não dá, né? Então depois tem até uma pergunta interessante aí, que eu já vi aqui, colei, né? Que é bem legal, que já pode ser feita agora nesse embalo aí, né? A pergunta é a seguinte: devo estudar GEL mesmo numa prova com peso 1? Sim, deve estudar GEL, deve estudar literatura, deve estudar química, deve estudar física, mesmo que seja peso 1. Foi como eu disse anteriormente, existe também a média harmônica. A universidade não quer um cara da matemática que saiba tudo de matemática e não saiba nada de literatura. Um cara que vai fazer direito sabe tudo de história e não sabe nada de biologia. Não, tem que estudar tudo. Então, mesmo quando é peso 1, tem de estudar também. E aquela brincadeira que o colega ali fez, tem como passar no vestibular sem, é uma brincadeira mesmo. Não tem isso aí como acontecer, né? Aí a Ellen já diz aqui, a saudade do universitário. Kaplan, um querido. Pastor, o melhor professor. Oh, que maravilha, hein? Também bem acompanhado aqui, né, André? Muito bem acompanhado. E, pastor, o que eu devo estudar mais nesses últimos meses? O que o aluno, o que o candidato precisa estudar nessa reta final? Nós estamos aqui no início de outubro, temos outubro, novembro e dezembro, né? Nós temos aí 3 meses cheios até a hora de encarar o vestibular da URGS. Como é que ele deve se comportar agora nessa quase reta final? Não quero assustar ninguém, né? Porque o pessoal já começa, é amanhã? Não é amanhã. São 3 meses, mas 3 meses de um ano que já andou, né, pastor? Como eu disse antes, né, a prova da URGS é uma prova bem distribuída e é uma prova que não tem uma parte da matéria mais importante do que a outra. Entretanto, uma vez que pode ser que alguns estejam numa situação assim, puxa vida, falta tão pouco tempo, lamentavelmente nesse ano eu não me debrucei tanto no assunto quanto eu deveria, então o cara vai ter que fazer um corte. Se tu vai fazer esse corte, então vai para a geografia do Brasil. Tá? Dá uma olhada na geografia do Brasil no seu sentido mais amplo, em todos os aspectos humanos, os aspectos econômicos, os aspectos físicos, os aspectos políticos de geografia do Brasil, que tu vai ter uma boa carga de conteúdo, uma boa dosagem da prova de geografia para te defender com ela. Maravilha, pastor. Foi uma boa conversa de professor, né? E nós estamos lançando o nosso EAD, www.universitario.com.br/prevestead. Botei o www que não tem, mas o www aparece depois, mas é só digitar universitário que já sai lá o nosso EAD. E eu gostaria de comentar que nós temos esse novo programa, vamos chamar assim, né? Conversa de Professor, que começou hoje, inaugurando aqui com o meu querido pastor, e que a gente vai, na sequência, procurar em todos os dias fazer um ao vivo aqui, ou às 19 ou às 12h30. Amanhã, já posso adiantar, nós continuaremos nas humanas e teremos uma conversa com o professor Davi e com o professor Aécio. Vamos falar aqui com os meus colegas de História e tentar também dissecar, né, a prova de História, assim como a gente está fazendo com o pastor. Andrezan. O Vasco Vasconcelos manda um abraço cearense aos amigos. O pessoal do Ceará está ao vivo conosco. Olha aí, também, bem legal. Grande bem Vasco. legal. O Vasco é nosso companheiro do Ceará, né? Trabalhamos junto aí na implantação do material didático do SAS, né? no universitário, para preparação para o Enem, né? E Bárbaro Vasco, abração. Outra coisa também que alguns perguntam se a aula será um pouquinho diferente da aula presencial. Se o professor vai fazer alguma coisa diferente, não. É no quadro mesmo, o professor vai estar ali no quadro. Por isso que a gente já pediu para acessar o site. Aparece o site aí de novo, coloca aí universitario.com.br/prevestead,
para que os alunos sintam realmente como vai ser a aula. Nós somos extremamente transparentes, né? A gente não esconde nada. A aula será naquele estilo. E, na verdade, isso não foi uma decisão tomada repentinamente, nem assim, bom, como é que nós vamos fazer? A gente estudou muito, a gente pesquisou muito, tudo que se oferece em termos, não é, de ensino à distância, e a gente percebeu que essa era uma lacuna completamente aberta, porque todas as formas, né, que a gente tem por aí são formas muito trabalhadas, rebuscadas e que acabam não trazendo aquilo que a gente gostaria que fosse colocado, que é a aula de verdade. A aula de verdade. Essa aula, exatamente, como a gente já falou, né, com seus erros, com os seus espirros, até mesmo com algum problema de internet. Isso eu acho que é bom que as pessoas saibam. O mundo não é perfeito, né? De repente cai, vai voltar, e por isso mesmo ela está sendo gravada, e por isso mesmo ela vai ser colocada depois. Perfeito. Então, tudo que estiver acontecendo naquele momento da aula ao vivo, ele vai ser captado. Perfeito. Né? Pastor, mais uma pergunta. O Lucas Correia pergunta o seguinte: existe um limite de tempo para a inserção de um assunto de atualidade na prova? Por exemplo, um acontecimento marcante que ocorra neste mês, né? Estamos em outubro. Por exemplo, pode cair na prova de janeiro? Boa pergunta. Abraço para o Vasco. Olha só, a prova da URGS, normalmente, lá por volta de metade de novembro, eles dão um fechamento dela. Então, a gente costuma dizer para o nosso aluno o seguinte, que atualidades vai até o início de novembro. Tudo que estiver acontecendo no mundo até o início de novembro pode aparecer na prova da URGS já em janeiro seguinte. Tá? Então, fica atento a tudo. Sim, pode aparecer uma situação dessas para a gente ter que se debruçar sobre um assunto. E ele não está em livro ainda, né? Isso é um aspecto importante. Ele não está em livro, ele mal está digerido, às vezes, nos próprios meios de comunicação. Então, a sala de aula, né? a leitura aquela coisa de acompanhar, ter dúvida, ter que vir para o professor e conversar com o professor. A equipe do universitário vai estar pronta para te atender, estamos sempre prontos para te atender nesse quesito também. O Guilherme Zago fala para nós o seguinte: a Rede Universitário está de parabéns por essa iniciativa. Parabéns aos professores que estão presentes. Legal, é um projeto bem legal mesmo, né? Inovador em termos de pré-vestibular e EAD. Nós fizemos pesquisas exaustivas em relação ao modelo em que estavam passando o pré-vestibular e EAD. Nós chegamos a uma conclusão, né, que o natural seria o ideal, né? A sala de aula de verdade não é em estúdio, é lá na sala de aula, porém com qualidade de vídeo, qualidade de imagem, uma coisa bem diferenciada realmente. E assim, né, Andresa, como a gente também pensou em como comunicar isso para os nossos alunos, né, e chegamos à conclusão que esse modelo que nós estamos hoje aqui ao vivo, né, ele também tem essa naturalidade, ele também está expressando isso. Se nós errarmos alguma coisa, que às vezes a gente por isso erra, ao vivo, né? Por isso ao vivo, né, ele será feito assim, né, com essa naturalidade, e a gente vai, nesse conversa de professor, trazendo eu não vou dizer todos os professores, porque senão a gente vai invadir o início da aula, mas a maioria dos nossos professores a gente vai trazer aqui para conversar, até porque no webinário, uma das questões, não é, que foi bastante levantada, né, era, quem é que vai dar aula, quais são os professores, né? Meio um pouco na dúvida se são os professores do universitário. Está aqui. Aqui o pastor, são os craques, a equipe titular do universitário que vai estar trabalhando no ensino à distância também. A Débora Correia diz: saudades, professor Kaplan. Muito assisti às aulas do professor Andrezan para o concurso, ajudou muito na minha aprovação. E essas vozes, parece que o conhecimento entra por osmose. Oh, que espetáculo, né? Então olha aí, ó. E digo mais, novidade, né? Tem prioridade, fofoca e novidade tem prioridade. É prioridade, né? Nós estaremos, então, também como professor, eu entrarei como professor nesse projeto do universitário dando aula de português, né? Então a gente falaria bem depois, mas a gente está muito frio, né? Não tem problema nenhum. Então, não é para esconder nada mesmo. Exatamente. Né? Só o preço por enquanto. Só o preço por enquanto, né? Logo já saberão o preço. Depois de amanhã já vai estar publicado na página. Qual é? Coloca aí, vamos lá, Matheus, nossa técnica, universitario.com.br/preveste-AD. Ela é. Muito bem. Vamos então às nossas últimas considerações. O pastor com a palavra, né? Nosso convidado hoje de pastor, conversa já que estará de professor. Com a palavra, eu vou largar uma última aqui. Uma pergunta junto. Tá. Querido pastor,
Meus alunos sempre me perguntam, então imagino que possa ser útil aos teus também, como utilizar de forma útil, construtiva as redes sociais como o Facebook ou Instagram em relação às informações, né? Porque às vezes vem uma informação fácil, uma informação verdadeira, outra inventada, e é um meio de conhecimento ou não é um meio de conhecimento, ou eu vejo alguma coisa no Facebook e vou buscar informação fidedigna. Como é que funciona isso aí? Nós estamos hoje muito sujeitos a alguns erros, né, por conta de situações de toda a natureza. Mas eu creio que as redes sociais, elas estão aí mais para nos ajudar do que para nos atrapalhar. Eu gosto muito de Facebook, eu gosto de Twitter, eu gosto de Instagram. Aliás, o Instagram eu estou começando a gostar agora, que eu entrei nesse jogo agora. As redes sociais, elas são ferramentas. Se elas forem bem utilizadas, a gente pode confiar nelas. Se elas forem mal utilizadas, logo em seguida a gente começa a ver quem é bom e quem não é bom nesse meio. Então, usa a ferramenta? Sim, pode usar. Pode usar. E quando tiver dúvida, vem para cá, vem perguntar para a gente o que tu acha disso, o que tu acha daquilo, como é que deve ser, como é que não deve ser, porque daí a gente vai te esclarecer e vai te colocar no ponto de bala para aprovação. Sim, as redes sociais são importantes, elas estão aí e contribuem muito. Eu, particularmente, uso muito do Facebook para reproduzir, para recolocar matérias que são importantes e que podem aparecer em prova. Uso muito o Twitter, retuitando também matérias de jornais, matérias de sites online, né, que tem uma notícia importante que também pode aparecer na prova. Estão lá utilizando das redes sociais. Sim, a rede social é uma ferramenta que pode ser muito instrutiva sob uma boa orientação. A orientação profissional do professor que tem um comprometimento, que tem conhecimento, que tem preparo para poder colocar o aluno na sua melhor condição para ser aprovado. Pastor, muito obrigado. Andrezan, muito obrigado. Estamos encerrando, então, o nosso... tem, vamos, mais uma, as duas. Para tudo. Então vamos lá. O Lucas Correia faz uma consideração. Ótima transmissão explicativa. Grande abraço aos três. Como diz o nosso querido Marcos Vinícius, mega feliz, mega bacana. Depois o Eric Sá diz, boa noite, é provável que tenha questões sobre o furacão Irma na prova de 2018? É normal em termos de URGS? Sim, é possível aparecer sobre o Irma, sobre o Harvey, sobre o José, sobre a Maria. Houve uma temporada de furacões esse ano aí, um pouquinho além da conta do que normalmente aparece na América Central, Estados Unidos e assim por diante. Entretanto, a Universidade Federal, ela se pauta por um programa, e esse programa bem trabalhado, as questões vão passando pela equipe de professores de geografia dentro da URGS, então são questões que são bem trabalhadas, bem elaboradas, e elas vão o ano inteiro passando. E aquelas que eu disse como atualidades, que são ali 2, 3 questões, o furacão Irma tem que disputar com outros assuntos que são tão importantes ou tão impactantes no mundo quanto esse próprio furacão tem sido. Né? Então, sim, é possível cair, sim, mas a gente não vai jogar todas as fichas em cima da questão do furacão, porque atualidades é, de fato, assim, um assunto, um tema muito abrangente e também com um grau de complexidade que a gente precisa estar muito atento para poder trabalhar bem a situação. Muito bem. Técnica, não mais. Estamos encerrando. Eu sei que é uma tonelada de perguntas e dúvidas, né? Mas a gente vai voltar amanhã, às 19 horas, com o professor Davi e o professor Aécio, em Conversa de Professor. E, se chegou agora, não sabe nem o que está acontecendo, vai na página universitario.com.br/preveste-EAD. Nós estamos lançando o EAD e estamos conversando com os professores para aquecer para o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Até mais. Um abraço.